Muito bem, iniciando então o nosso estudo de hoje. Nós estamos no nosso livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 5, Influenciação. E também já deixamos no jeito aqui o capítulo número 6, a oração. No nosso encontro anterior, nós estudamos sobre o vampirismo, em que André Luiz então recebeu a instrução de Alexandre sobre a vulnerabilidade a que todos nós somos expostos devido ao comportamento que nós temos aqui na nossa vida, né? Então, no nosso cotidiano, as escolhas que nós fazemos, os desequilíbrios, né, em que nós nos envolvemos. E aí então esse tipo de influência, né, como foi colocado por Alexandre e André Luiz, André Luiz perguntou se os espíritos amigos, os espíritos superiores, não poderiam nos proteger. A resposta que ele recebeu era que sim, mas nós que nos expomos a esse tipo de situação. E, portanto, ela vem como uma consequência, na verdade, até uma forma instrutiva, um perfil instrutivo que a dor acaba assumindo para despertar a nossa atenção. Falou bastante sobre a nossa relação com os animais, o fato de nós nos alimentarmos de animais. Então, portanto, nós superiores sacrificamos os inferiores, então nós não podemos pedir para os superiores nos protegerem se nós, que somos superiores aos animais, não mudamos a nossa conduta, né? E aí no final desse capítulo, Alexandre chamou a atenção de André Luiz que fora da instituição onde eles se encontravam, havia então ali um grupo de espíritos que eram obsessores, que eram espíritos que estavam vinculados de uma forma negativa com aqueles médiums que se encontravam e frequentadores também que se encontravam na instituição. E aí então Alexandre chamou a atenção de André Luiz para que ele observasse do lado de fora como se encontrava esse grupo e que eles então iriam acompanhar os encarnados saindo do centro para ver como seria essa relação com esses espíritos. Então, capítulo 5, Influenciação. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me, sobremaneira, a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Aspirando a novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência. Em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem.
Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas. Faziam-se ouvir, todavia, desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Então ele começava a observar a qualidade das conversações que esses grupos de desencarnados ali estabeleciam, né, uns com os outros, mostrando exatamente a pobreza, né, moral que eles apresentavam, o fato de estarem ainda vinculados ao mundo físico, embora desencarnados. E isso nós encontramos também até mesmo entre os encarnados, né? Se começarmos a observar que tipo de conversa acaba saindo dos grupos que se formam aqui entre os encarnados, nós veremos também, né, uma qualidade moral bastante negativa. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Quê? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas, fizemos nossas preces em paz com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas, a sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando: o espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovidas com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar! Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Bom dia, Braz, bom dia, Alcimar. Bom dia, Regina. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstraram-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo-me as expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo: não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas.
raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nessa casa e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas de deserções a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia, operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem aos mais sadios propósitos de renovação e, comumente voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Então aqui, a gente já viu aqui o que Alexandre passava para André Luiz de instrução, mostrando exatamente essa fraqueza que nós ainda apresentamos, né, diante dessa transformação. Então tudo fica bem quando as coisas estão bem. Se por acaso nós nos deparamos com dificuldades, com situações que são provocativas para nós, rapidamente caímos no desequilíbrio. Então, em vez de utilizarmos os ambientes onde nós nos elevamos espiritualmente, seja dentro da doutrina espírita, seja em outras instituições religiosas, em vez de utilizarmos esses ambientes para recarregarmos as nossas forças e depois sairmos, né, para os embates do dia a dia, para as nossas tarefas e para as dificuldades que muitas vezes cruzam o nosso caminho, nós sofremos nos caminhos que nós vivemos e vamos sempre buscar atendimento, socorro nas casas espíritas, exatamente por falta dessa uniformidade dentro desse universo moral que nós precisamos sempre, né, estar envolvidos. Então, por isso, é esse comentário. E a facilidade também com que nós acabamos sofrendo essas influências negativas. Então, se nós, dentro do centro espírita, nós absorvemos os ensinamentos, absorvemos as irradiações que se encontram presentes no ambiente e levarmos isso para fora no nosso dia a dia, mantendo sempre esse mesmo padrão, como a gente já conversou em outra oportunidade, né, nós temos muitas vezes aquele estado de prece, que não é nós ficarmos fazendo prece o tempo todo, mas temos um comportamento elevado no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, nas tarefas, nos compromissos, nos ambientes, nos relacionamentos, enfim, em qualquer situação em que nós vivamos no nosso dia a dia, mantemos esse padrão elevado, mas não é o que acontece. Aí, mais uma vez, como a gente já tem conversado bastante, né, mantemos aquela dupla personalidade, né, uma dentro do centro espírita, a outra fora. Só que essa de fora, pelo fato, né, como nós conversamos, de ser muito mais intensa na nossa vida, porque nós frequentamos o centro espírita, de um modo geral, uma vez por semana, durante 1 hora e meia. O resto é fora de lá. Só que nós nos deixamos influenciar, sempre pedindo, né? Eu preciso ir no centro espírita tomar passe, eu preciso ir até lá para poder recarregar as minhas energias e tudo mais, sendo que nós podemos fazer isso em qualquer ambiente que nós estejamos, bastando apenas que nós mantenhamos a elevação do nosso pensamento. Então nós criamos uma certa dependência. Eu preciso ir até lá para poder melhorar, sendo que eu poderia melhorar em qualquer lugar, bastando apenas mudar o meu padrão vibratório.
Só que nós ainda vivemos nessa dependência. Você vai encontrar com Deus naquele lugar, você vai receber ali o auxílio naquele lugar, a sua prece se torna muito mais fervorosa, muito mais intensa quando você está naquele lugar. Então nós somos condicionados até por uma questão de educação religiosa. Nós aprendemos isso desde o início da nossa vida religiosa, né? Que você tem que ir até a igreja, que você tem que participar daquele culto, daquela missa, porque você tem que encontrar, você tem que estar diante do altar. E aí então nós ficamos sempre naquela ideia, eu preciso ir lá para poder encontrar com Deus. Sendo que nós estamos envolvidos com Deus o tempo todo. Então nós precisamos fazer uma reformulação no nosso modo de compreender a nossa relação com o mundo espiritual. Eu posso estar protegido naquele local e posso me proteger em qualquer local também, desde que eu me transforme interiormente, transforme meu modo de pensar. Modifique essa sintonia com o mundo espiritual, buscando sempre, né, aquelas frequências mais altas. E não ficando vivendo no meu cotidiano como se não tivesse nenhum tipo de preocupação, e aí então, quando as complicações chegam, me atingem com facilidade, porque minha guarda está completamente baixa. E é aqui então que André Luiz recebe essa instrução. O primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação, e comumente voltando cada semana ao núcleo de prece, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Ou seja, é aquela mendicância constante. Porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso. Mas quando é exatamente que nós vamos nos tornar autossuficientes? É claro que nós não podemos ainda buscar essa autonomia plena na condição em que nós estamos, mas o pouco de esforço que nós investirmos já vai ser o suficiente para termos uma mudança significativa. No nosso dia a dia, no meu modo de viver, se eu tiver uma pequena mudança, rapidamente essa sintonia se transforma. E é claro, né, que nós lembramos que é sempre um esforço constante, porque é como se não bastassem as influências naturais do ambiente que nós vivemos, né, dos ambientes que nós vivemos e das relações que nós temos, nós somos também assediados por esse grupo de espíritos que buscam essas relações mais nocivas. Então não é assim apenas o ambiente de uma forma natural que me desequilibra. Nós somos assediados. Constantemente nossos pensamentos vêm com provocações, com ideias negativas, nos atingindo de uma forma bastante sutil, mas bastante eficiente também. Então eis a necessidade de nós promovermos essas transformações. Continuando, vamos lá. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram, através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona a qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade.
Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. Aqui, só para a gente poder fazer uma recapitulação, para contextualizar essa passagem, nós lembramos que quando iniciaram os estudos de André Luiz sobre essa parte da mediunidade, do desenvolvimento mediúnico, lá no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulos, nós tivemos ali então um grupo de médiuns que estavam reunidos naquele trabalho. Então era um rapaz, esse daqui é que ele se refere, que tinha esse desequilíbrio no campo da sexualidade, não era nada grave o suficiente para trazer um desequilíbrio para ele. Um outro que tinha ali o desequilíbrio pelo alcoolismo, e uma outra senhora pela alimentação desregrada. Os três, embora trazendo muito boa vontade no serviço, no estudo, no aprendizado da doutrina espírita, intimamente traziam então essas fraquezas. Como lembrou Alexandre, não eram pessoas que tinham mau caráter. Tinham essas fraquezas, como todos nós o temos. Frequentamos centros espíritas, realizamos os nossos trabalhos relacionados à doutrina, participamos dos nossos estudos, mas no nosso dia a dia nós temos ali as nossas fraquezas. Muitas vezes a irritabilidade, uma viciação, um comportamento que traz desequilíbrio. Então essas são as nossas fraquezas. Então, esse personagem a que ele se refere era então um desses médiuns que participava do trabalho de desenvolvimento mediúnico no campo da psicografia e da psicofonia, que era o que eles faziam naquele momento. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública encontrava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. «Ó, meus filhos!» exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivos somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Nesse momento, as 2 outras entidades, que ainda se mantinham distanciadas, agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental, e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos
confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob a influenciação de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras? Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos a esse amigo através da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Então, essa resposta veio, essa orientação trazida por essa jovem, pela influência de Alexandre, traz exatamente essa realidade. Muitas vezes se busca soluções mais drásticas para situações que poderiam ser alcançadas de um modo muito mais simplificado, bastando apenas a determinação para viver aquilo que se aprende no cotidiano das orientações, das instruções. Os espíritos não se cansam de trazer para nós mensagens edificantes, abordando os mais variados temas que de alguma forma nos afetam no nosso dia a dia, trazem mensagens de abordagens sobre temas, sobre um único tema, de várias formas, procurando trazer para nós um entendimento mais fácil, procurando trazer para nós uma inspiração. Então é simplesmente bastar colocar em prática. Mas nesse caso, como nós fraquejamos no nosso dia a dia, então fica mais fácil para nós o compromisso com a instituição, o compromisso com o trabalho. Porque eu vou dizer assim, eu faço isso agora de um modo mais equilibrado porque eu sou forçado pelas circunstâncias. Aquele trabalho me obriga a fazer isso, aquela tarefa me obriga a fazer isso. Então, é como se nós nos encarcerássemos dentro de uma atividade para que ela nos obrigasse a ter essa postura. Não fazemos isso de um modo espontâneo. Por isso, então, essa liberdade que nós utilizamos, ela acaba sendo nociva para nós. Certa vez, nós conversando sobre a doutrina espírita e os seus ensinamentos, a postura de nós espíritas, falava-se então sobre as religiões. Qual religião é a mais fácil? Qual religião é a mais difícil? E aí então foi detectado para nós que a religião mais difícil de ser seguida, considerando como uma religião, é exatamente a doutrina espírita. Porque ela não te impõe o temor do pecado, porque ela não te impõe dogmas. Ela te deixa absolutamente livre para tomar as decisões. E o livre-arbítrio para nós é uma responsabilidade que precisa de muita maturidade para poder exercê-la. E nós nem sempre temos. E é então que nós sentimos falta daquele cabresto que é colocado pelas ideias religiosas em geral, fazendo com que nós nos comportemos dessa ou daquela forma com medo de uma consequência.
Então, no caso da doutrina espírita, nós vamos buscando naturalmente esses compromissos, exatamente para que nós nos mantenhamos ligados de alguma forma a uma responsabilidade que nos é imposta, sendo que a própria liberdade já é para nós uma grande responsabilidade. Então, essa é a dificuldade que a doutrina tem. E muita gente acaba sentindo falta disso, porque procura, por exemplo, na doutrina espírita, a cura para algum mal que ela esteja vivendo. E aí então, só um instantinho aqui. E aí então, não encontrando essa restrição de que ela precisa, ela acaba então desistindo. Ela diz assim: olha, eu frequentei um centro espírita, aí eles fizeram algumas palestras e mandaram eu ler alguns livros. Só que isso para mim não funcionou. Mas se eu vou para aquela igreja, ali eu sou obrigado a fazer tal coisa, eu sou proibido de fazer tal coisa, eu sou ameaçado por uma consequência se eu fizer tal coisa, aquilo funciona. E aí então ele não se dá conta que, na verdade, essa imposição, que essas obrigações que ele acaba tendo dentro daquela linha filosófica, é exatamente a mudança de postura que ele precisa, que espontaneamente ele então não conseguia. Agora, quando ele é obrigado a fazer, se ele quiser continuar ali, aí então essa obrigação acaba se tornando para ele uma solução. Então, desfrutar dessa liberdade que nós espíritas desfrutamos é algo extremamente difícil. Porque da liberdade para a libertinagem existe um fio muito sutil, uma linha muito sutil que separa uma da outra. E as consequências, elas vêm de uma forma diretamente proporcional. Se eu cometo um deslize pequeno, terei uma consequência pequena. Se por acaso eu tenho um deslize grande, virá uma consequência grande, de grandes proporções, me trazendo por consequência grandes sofrimentos. Me dá um ok na linha de texto, pessoal, por favor, todo mundo quietinho aí. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui com o nosso som. Obrigado. Criança, quando fica quieto, já sabe, né? Vamos lá. Continuando. Então, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne, disse então a irmã do jovem. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdade e luz, de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha? Exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar nesse assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... Como é que está o som? Então, pessoal, voltou? Está normal de novo? Ou continua chiando? Normalizou, né? Tá ok. Então aqui, né, o jovem então, né, justificou as dificuldades que ele já viveu, todas as suas fraquezas. A mãe a mesma coisa, né, dizendo que as experiências já vividas foram dolorosas e que ela, muito jovem, então não tinha maturidade suficiente para poder opinar sobre esse assunto. Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem,
e informou atendendo minha perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as habilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes, que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Né? Então aqui, falando então desse vínculo que o jovem criou, pelo comportamento que ele tinha. E aqui nós lembramos uma passagem que nós estudamos no livro de Dona Ivone, que, se eu não me engano, foi o Recordações da Mediunidade, que ela falava sobre os vínculos que nós criamos com o plano espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos assim, os espíritos que nos acompanham são obsessores. Analisando então a ideia da obsessão, e pegando no dicionário, né, o que é estar obcecado por alguma coisa, é aquela vontade intensa, quase cega de querer realizar alguma coisa. Então o espírito que se encontra obcecado com outra pessoa, ele tem um motivo pessoal para isso. Então ele deseja realmente estar junto daquele grupo, ou estar junto daquela pessoa, realizando ali, né, exercendo a sua influência por um motivo de vingança, por um motivo de mágoa, qualquer que seja. E nós temos então outra relação, que é a relação de influência. E nessa influência vem então a questão das afinidades. Eu não tenho nada contra aquela pessoa, mas ela me serve de alguma forma. Ela me proporciona um tipo de benefício que para mim é interessante. Então nós lembramos, né, que tanto a gratidão como a ingratidão, por parte dos espíritos, podem surgir por uma questão de afinidades. Então, no caso de Dona Ivone, que eu comentei com vocês, ela lembrava então que ela tinha amigos espirituais que eram espíritos que viveram na condição de ex-escravos. E aí, então, né, os espíritos estavam próximos, ajudando-a naquilo que ela precisava, no seu reequilíbrio, e ela ficava exatamente naquela dúvida, né, quem são esses espíritos? Por que eles estão aqui? E aí então um deles dizia, né, porque nós estamos aqui, ou eu estou aqui, porque você ajudou alguém que era do meu afeto. Então, de uma forma indireta, acabaram então se tornando amigos. Ela ajudou uma pessoa que passava necessidade, essa pessoa que passava necessidade era da família desse espírito, então, de uma forma indireta, ela acabou então recebendo a gratidão desses espíritos. E da mesma forma acontece também da parte negativa. Se por acaso você prejudica alguém, um espírito desencarnado, ainda numa condição inferior, materializado, busca então essa vingança pelo mal que foi gerado. Então as nossas relações com o plano espiritual, elas se estabelecem das mais variadas formas. Então nós devemos separar o que é a obsessão, quando é uma causa pessoal, e o que é uma influência espiritual, quando os espíritos, por um motivo qualquer que seja, do seu interesse, se aproxima então e aí procura envolver aquele encarnado. Lembrando que quando nós falamos em influência espiritual, nós não falamos de algo necessariamente negativo. Nós podemos falar de algo positivo. Quantos são os benfeitores espirituais que procuram nos influenciar no trabalho que nós realizamos, nas situações que nós vivemos? Então, por isso, nessa relação que nós temos, né, ela vem desde, como foi o caso que nós tivemos aqui, dois infelizes que se apegaram tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Então não é aquele espírito que teve um vínculo com o passado, que veio buscar vingança. Simplesmente as circunstâncias criaram. E a partir do momento em que esse jovem mudar o seu modo de pensar e mudar a sua postura, deixa de ser interessante a companhia para esses espíritos, já que eles não podem absorver as emanações, né, fluídicas que esse indivíduo acaba emanando, quando então nesses ambientes, no alcoolismo, no desequilíbrio da sexualidade, nas viciações, ele mudou de postura. E aí é o caso que eu tinha falado para vocês, que alguém, por exemplo, que era um usuário de drogas
e aí depois ele se converte para uma religião, e aí então ele diz que está salvo. Nas entrelinhas, nós podemos encontrar exatamente isso. Ele tinha aquela viciação, sofria as influências espirituais que ele chamava ali dos demônios que o acompanhavam. Aí então ele começa a frequentar uma religião, começa a se restringir a partir das imposições que a religião faz, e aí então os espíritos simplesmente se afastam. Não necessariamente porque ele foi protegido, mas simplesmente porque ele mudou a conduta dele e deixou de ser um alvo interessante. Esse é o caso das influências espirituais. A Marion lembrou, nem toda influência é obsessão, mas toda obsessão é uma influência, sem dúvida. E continua então. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana e em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores. Bastante força para abandonar. Deixa eu ver aqui, peraí. Mais uma vez, pessoal, só um instantinho. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana, e em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessados em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Aqui a gente já sabe a resposta, né? Será que não tem uma forma de libertar esse espírito dessa influência que ele está sofrendo? Né? Orquídea Branca, bom dia, bem-vinda. Então não tem uma forma de fazer isso? Nós estudamos no capítulo anterior sobre o vampirismo. Que se o espírito não muda a postura, não adianta nenhum tipo de proteção. O livre-arbítrio, nesse caso, seria podado. Eu vou tirar dele a vontade de frequentar aquele ambiente. Não pode fazer isso. O espírito, por livre e espontânea vontade, tem que decidir o contrário. Vamos à resposta de Alexandre, então. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros, no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhe não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam, efetivamente, o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Então, nesse caso, né, nós temos ali. O detalhe, Brás, né, tanto são técnicas que são
apresentadas, né, no caso de apometria, no caso de obsessão ou de desobsessão, né, são técnicas que a doutrina espírita, como outras filosofias também aplicam, para esse propósito de, vamos dizer assim, de libertação espiritual dessas influências nocivas. Só que nenhuma técnica vai se tornar eficiente se não houver a mudança do próprio indivíduo, ou seja, a sua espiritualização e depois, por consequência, a sua própria evangelização. Não importa quantas reuniões de desobsessão ou de apometria um indivíduo vá frequentar, porque isso não vai curá-lo se ele não buscar a autocura, através da transformação íntima, através da elevação dos seus próprios valores. Né? Esse é o grande problema. E continua aqui para nós. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los. De modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo constante alimentado, agregaram-se-lhe de novo aos companheiros infelizes. Mas vivem assim imantados uns aos outros em todos os lugares? Indaguei. Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o do prefeito. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob a nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetiu o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Ó, meus filhos, é cruel rolar assim, pelo mundo como náufragos sem orientação. Então aqui vimos as lamentações, né? Compreendo, a mamãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho.
Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava nalma, acentuou: Mamãe sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Então aqui, só para a gente poder lembrar, quando eles falavam sobre o trabalho de desenvolvimento mediúnico, lá no início da nossa história, Alexandre comentava com André Luiz as resistências que os médiuns apresentavam exatamente por causa dessa fixação nos campos, né, das fraquezas morais, das viciações. E aqui no caso dessa jovem, a facilidade com que ela absorvia esses ensinamentos. Lá era um trabalho difícil, fazendo com que a mente do encarnado entrasse em sintonia com os desencarnados. Aqui bastava uma leve influência que ela rapidamente absorvia os ensinamentos. E aqui então nós podemos ver a qualidade dos médiuns, uns buscando a mediunidade ostensiva e outros buscando simplesmente ali, ou exercendo a mediunidade intuitiva. E a facilidade de conexão com esses dois grupos. Sem titubear, Alexandre explicou: aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos, sob nossos olhos, uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que, presentemente,
atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano das emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção, no domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas através da crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isso significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou: não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida, mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiado na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Então aqui, nesse capítulo, que trata das influenciações, nós tivemos aqui então algo interessante que nós podemos fazer um paralelo com aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Aqui, por exemplo, ele fala sobre a pureza, né, dessa jovem que ainda se encontra numa idade em que não viveu ainda as fortes emoções. E aí nós fazemos um paralelo com aquilo que nós observamos hoje da nossa juventude. De que forma que a nossa juventude é influenciada, os perigos a que ela se expõe, numa idade ainda tão imatura, tão despreparada, mas sofrendo influências das mais variadas, pelo comportamento que elas acabam tendo. Então, a isso valoriza bastante o trabalho de evangelização, feito não apenas pela própria doutrina espírita, mas como nós conversamos em outras oportunidades, né, em outras instituições, trabalhos de escola dominical, trabalhos de catequese, né, feito na Igreja Católica, mas que atinge essa juventude levando esses valores novos. Mas a forma como isso tem sido feito, muitas vezes acaba não surtindo o efeito que é desejado, porque fala numa linguagem completamente fora da realidade que esses jovens vivenciam. Chamá-los, então, despertar a atenção para esses novos ensinamentos,
tendo uma aplicação prática naquilo que eles estão vivendo, esse é o grande desafio que nós encontramos hoje nas instituições. Mas, de um modo geral, o que é apresentado aqui então por Alexandre é exatamente a diferença que existe no nosso modo de pensar, na qualidade do nosso pensamento, o que facilita ou dificulta a influência que os espíritos exercem sobre nós, de um modo positivo ou negativo, dependendo do tipo de sintonia que nós estabelecemos com esse outro plano. Vocês colocaram ali, deixa eu ver, a Marion tinha colocado lá em cima a respeito da desobsessão, que é mais uma ajuda ao espírito do que propriamente ao encarnado. Se o encarnado não mudar, vai estar sempre envolvido em uma obsessão, virar outros espíritos, sem dúvida. Deixa eu ver aqui, o Tic-Tac lembrou que nunca é por acaso, não é mesmo? A influenciação não deve ser confundida com a mediunidade, É porque o que Kardec coloca, só a título de esclarecimento para nós, lá no capítulo 14, se não me engano, do Livro dos Médiuns, que fala sobre os médiuns em geral, ele lembra que, para título de análise, nós temos os médiuns ostensivos. Mas ele lembra, na definição, que todos nós somos mais ou menos médiuns, que raramente encontraremos alguém que não tenha um resquício apenas de mediunidade. Então, a mediunidade intuitiva, ela também é válida. Basta a gente lembrar, por exemplo, no caso da psicografia. Você tem ali os médiuns mecânicos, os médiuns semimecânicos, os médiuns intuitivos, que são aqueles médiuns que trazem uma história simplesmente recebendo a influência do plano espiritual. Então a história é contada para o médium e o médium ali coloca no papel ou digita esse texto. E isso acaba não sendo uma mediunidade muito segura, dependendo do conteúdo que é apresentado. Porque o médium ali ele vai interpretar aquilo que é passado para ele. No caso da mediunidade mecânica e semimecânica, na semimecânica existe uma influência reduzida do médium e da mecânica praticamente nenhuma, em termos de interferência dele, embora ele tenha participação. Então, sempre nós temos ali essa influência dos espíritos sobre nós. Então, num caso de um trabalho mediúnico, onde a intuição ela é aplicada de um modo direto, ou a mediunidade intuitiva é utilizada de um modo direto, existe ali a concentração, existe ali a transmissão mais clara das ideias. Mas, de um modo geral, no nosso dia a dia, as influências são constantes. Tic-Tac lembrou, aqui também há influenciação. Você está nos influenciando, Pois é, Tic-Tac, a gente até estava brincando também outra vez, e eu acabei tomando um puxão de orelha, porque eu sempre comento com vocês que, no meu caso, em termos de mediunidade ostensiva, é zero, Então eu sou médium tijolo, E a nossa querida Cecília, mentora da nossa sala, chamou atenção exatamente para a influência espiritual que todos nós recebemos e das tantas mensagens que são passadas para nós de um modo tão velado que nós acreditamos que é fruto do nosso pensamento. Sendo que, na verdade, existe aquela colaboração, aquela colaboração dos espíritos seguindo a nossa linha de raciocínio, quando é de um modo positivo ou mesmo de um modo negativo. É aquela história assim, como eu tinha comentado com vocês. Nós estamos ali dirigindo o nosso carro e vem o espírito e dá uma empurrada. Quer dizer, é a direção que você está seguindo. Se por acaso os espíritos tentam nos influenciar de um modo diferente, eles vão contar muito com a nossa vontade de mudar essa direção. Se nós não temos essa vontade, por mais que eles insistam, não vai ter o objetivo, embora são sementes que são ali plantadas. Então as influências existem constantemente. E quando nós falamos sobre tanto processos obsessivos como processos apenas de influenciação, isso acontece em todas as vias. Entre encarnados, entre desencarnados, entre encarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados, acontece em todas as vias. Lembrando sempre que as influências e mediunidades acontecem de espírito para espírito. Não importa a condição em que o espírito esteja, seja encarnado, seja desencarnado.
Porque quando nós falamos em mediunidade, a ideia que nós temos é mundo físico com mundo espiritual. Sendo que, na verdade, a mediunidade se exerce entre espíritos em todas as condições. Então, lembremos sempre, mediunidade não é entre vivos e mortos. Mediunidade é entre espíritos. Sendo que um é capaz de intermediar a relação entre os receptores e os transmissores. O Dudu lembrou que ela está afastada, né? Ela vai voltar. Todos nós voltamos. Né? A Marion lembrou também aqui que eles só vão usar o que nós temos, né? No caso dos trabalhos mediúnicos, o médium tem uma grande responsabilidade nessa colaboração, né? Oferecendo ali dentro do seu acervo intelectual, moral, mental, né? Essa participação. Não fica triste porque eu também sou tijolo, né? Pois é, Tic-Tac, somos, né? O Braz lembrou aqui, importante também as obras de André Luiz. Ela traz para nós de um modo mais detalhado aquilo que Kardec traz de um modo mais técnico, né, Braz? Então a gente vai ali desenvolvendo essa nossa percepção. Chico explicava bem quando dizia que ele era telefone, né? Ele, na verdade, ele era muito mais humilde, ele dizia que era burro de carga, né? Colocava ali que ele simplesmente carregava aquilo que os espíritos colocavam nas costas dele, né? Mas, então esse capítulo das influências traz para nós ali um grande valor, mostra uma influência positiva, uma influência negativa, que é exatamente aquilo que diz respeito à nossa realidade. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, mais uma vez, nós finalizamos aqui o capítulo número 5, a influenciação, e o próximo capítulo, então, a oração, dando continuidade aqui nessa relação aqui dessa família, né? Família voltando para casa, eles acompanharam, então, nós teremos ali um estudo mais detalhado agora a respeito da oração. Então, esse é o próximo tema que nós teremos na próxima semana. O Braz lembrou aqui também, né, engraçada a mediunidade de Divaldo, né, ele enxerga as duas dimensões ao mesmo tempo, né? O próprio Chico também era assim, né? Nós temos muitos médiuns ostensivos que confundem a realidade do mundo físico com a realidade do mundo espiritual, né? Então, são faculdades, né, que cada um vivencia de acordo com a necessidade.